Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa do Colégio Tiradentes, Unidade Lavras. Esta videoaula eu estou gravando para os meus queridos alunos dos nonos anos. Na nossa videoaula de hoje, nós iremos conversar um pouquinho sobre os modal verbs. Quando nós falamos em modal verbs, a primeira coisa que a gente deve observar é o significado da palavra. O que significa modal? Modal significa modalizar. Então, quando estamos trabalhando com modal verbs, quer dizer que os verbos que estão sendo trabalhados, eles irão se moldar à frase, eles irão modalizar a frase de forma que eu não precise usar um verbo auxiliar para fazer uma pergunta ou para fazer uma negação. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma sentença com um verbo modal, eu irei usar apenas um verbo modal para todas as pessoas. Então, eu não preciso pensar se é he, she, it e tem que fazer acréscimo de s, es ou ies, como acontece quando nós temos verbos que estão sendo conjugados no presente simples, por exemplo. O verbo modal can é um exemplo, ele expressa habilidade. Então, se eu quiser falar, por exemplo, I can play the piano, eu tenho habilidade de tocar o piano. He can play the piano. She can play the piano. It can play the piano. We can play the piano. They can play the piano. Então, reparem que eu usei o verbo modal can para todas as pessoas, sem fazer alteração se a pessoa que eu estou falando é I, you, we, they, ou se a pessoa, no caso, é he, she, it. Então, é por isso que a gente chama o verbo modal de verbo modal, modal verb. Ele modaliza a frase. Eu já fico com a minha frase bem composta. Se eu quero usar a mesma estrutura frasal para fazer perguntas, eu irei usar o verbo modal tal qual nós usávamos o verbo to be. Então, ele funciona como se fosse o verbo to be. Então, eu vou fazer uma pergunta. Can you play the piano? Can I play the piano? Can she play the piano? Can he play the piano? Então, eu vou usar o can, sujeito, e o restante da minha frase, o meu complemento verbal, o verbo modal será também o mesmo para todas as pessoas. Quero fazer uma frase com a estrutura frasal negativa. O que eu devo fazer? Tal qual o verbo to be, acrescenta-se a partícula not após o verbo modal. No exemplo que eu dei para vocês, foi um exemplo com o verbo can, expressando habilidade. Então, se eu quero falar que eu não sei, eu não consigo tocar piano, eu poderia perfeitamente dizer I cannot play the piano. He cannot play the piano. She cannot play the piano. They cannot play the piano. We cannot play the piano. Então, reparem, mais uma vez, que usamos can e not. Can foi usado para todas as pessoas. Neste caso, professora, vocês poderiam me perguntar, existe a contracted form? Sim, nós poderíamos contrair can, not, ficaria can't. I can't play the piano. He can't play the piano. She can't play the piano. They can't play the piano, and so on. Então, vamos agora às características primordiais dos modal verbs. Primeira característica, os verbos modais têm a mesma forma para todos os sujeitos. Então, usaremos um para qualquer tipo de sujeito, esteja ele no singular ou no plural. Segunda característica, estruturam-se como os verbos auxiliares. Eles funcionam como se fosse um verbo auxiliar. Assim, eles sempre ficam antes do verbo principal nas orações afirmativas e nas negativas. Nas orações interrogativas, a ordem sujeito-verbo-modal é invertida, ou seja, ele funciona tal qual o verbo to be. Terceira característica importante em relação aos modal verbs. Nas orações negativas, a partícula not é colocada logo depois do verbo modal. A negativa do modal can pode ser cannot ou can't. Então, pode ser na full form, que é a forma completa ou cheia, ou pode ser na contracted form, que é a forma reduzida. Então, neste momento, eu gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês, volume 2 do nono ano, e abrissem lá na página 24.
Vocês irão realizar a resolução de algumas atividades de forma orientada e, posteriormente, eu passarei a correção dessas atividades para vocês. Então, aqui nós temos o nosso check it out, modal verbs. Nossa primeira atividade está aqui. Vejamos o que o enunciado nos pede. Read and analyze some sentences from the reading time section. Then, complete the chart with the modal verbs from the sentences. Então, leia e analise algumas sentenças da seção do reading time. Em seguida, complete a tabelinha com os verbos modais destas sentenças. Então, nós temos frases específicas aqui, que são frases que foram tiradas deste texto que nós trabalhamos na nossa aula anterior. Então, as frases são: primeira frase, we should not allow ourselves to be passed off as too indifferent to participate in such discussions. Nós não devemos permitir que nos deixem de lado como se fôssemos tão indiferentes para participar de tais discussões. Então, aqui, nós observamos a presença do verbo modal should. O verbo modal should, ele é usado quando eu quero aconselhar, quando eu quero dar uma opinião, um aconselhamento. Então, outros exemplos avulsos que eu poderia falar para vocês, por exemplo, I think you should drink more water, because water is good for your health. Eu acho que vocês deveriam tomar mais água, porque a água faz bem para a saúde. In my opinion, nobody should smoke, because smoke is very bad for health. Na minha opinião, ninguém deveria fumar, porque fumar faz muito mal para a saúde. Voltando aos exemplos do nosso livro didático, nós vamos vir aqui para o nosso segundo pontinho. Young people like me must be granted the opportunity to discuss current affairs. Pessoas jovens como eu, deve-se garantir a oportunidade de discutir assuntos cotidianos, assuntos recorrentes. Então, aqui nós temos a presença do verbo modal must. Quando que geralmente eu uso o verbo modal must? Eu uso o verbo modal must para dizer respeito a uma obrigatoriedade, alguma situação que algo obrigatoriamente deve ser feito. Vamos pensar, por exemplo, no contexto da sala de aula, naquela época das aulas presenciais. Como é que vocês deveriam se organizar e se arrumar para entrar no Colégio Tiradentes? Então, to enter in the school, you must wear your uniform. Para entrar na escola, você deve vestir o seu uniforme. Então, para o Colégio Tiradentes, é uma obrigatoriedade que o aluno esteja com o seu uniforme completo. Então, nesse caso, nós poderíamos usar o verbo modal must. Terceiro pontinho, terceiro exemplo. Politicians and journalists ought to ensure that they discuss issues related to young people and present them in a way that we can identify with. Então, políticos e jornalistas devem assegurar que eles estão discutindo assuntos relacionados a pessoas jovens e que apresentem a elas uma maneira na qual elas possam se identificar. Então, aqui nós temos uma sentença com to modal verbs, 2 verbos modais. Nós temos o verbo modal ought to, que é usado para dar uma recomendação. In my opinion, you ought to cut sugar from your diet if you don't want to suffer from diabetes. Na minha opinião, você deveria cortar o açúcar da sua dieta se você não quiser sofrer de diabetes. Então, aqui eu estou usando o ought to para dar uma recomendação, mas uma recomendação que não é algo assim tão frequente, tão recorrente. You ought to talk to the counselors about your school problems. Você deve conversar com o supervisor sobre os seus problemas escolares. Conversar com o supervisor sobre um problema escolar não deve ser alguma coisa frequente na vida de um aluno, nem na vida de pessoa alguma. Então, neste caso, eu usaria o verbo modal ought to.
Depois, mais pra frente aí na frase, aparece o verbo modal can. O can, ele tem alguns usos. Ele é usado para indicar permissão, habilidade ou possibilidade. Nesse caso aí, a way that we can identify with. Um modo pelo qual nós podemos nos identificar. Eu posso usar ele para pedir permissão. Por exemplo, can I drink a glass of water? Eu posso tomar um copo de água? Ou eu posso usar ele para indicar uma possibilidade. Quando eu enxergo alguma coisa, por exemplo, vamos supor que eu olho para o céu e acho que está muito fechado o tempo, então eu falo, oh, I think it can rain later. Pode chover mais tarde. They can be telling the truth. Eles podem estar falando a verdade. They can pass by my house later. Eles podem passar na minha casa mais tarde. Então, eu estou usando can para expressar a possibilidade de que alguma coisa venha a acontecer. Então, pegando esse quadrinho aqui por base, vocês deverão completar essas lacunas com estes modal verbs que estão negritados aí. Então, na tabelinha, na primeira parte aí, esse determinado verbo, olha só, indicates that something is obligatory or very important according to the speaker. Indica que alguma coisa é obrigatória ou muito importante de acordo com o falante. Então, nessa primeira lacuna, qual verbo você deve usar? Should, must, ought to ou can? Pensa e anota o verbo para mim, por favor. Na segunda lacuna, logo em frente ao have to, eu tenho a explicação do para que a gente usa o verbo have to. Have to é o famoso tem que. Então, aqui no livro, o que o livro nos traz? Have to indicates something is necessary or obligatory according to an authority, a law or rule. Então, have to indica que alguma coisa é necessária ou obrigatória de acordo com alguma autoridade ou de acordo com alguma regra, alguma lei. Então, esses dois verbos modais, o must e o have to, olha, aqui na última parte da nossa tabelinha tem explicação deles. The modal verbs are very similar as both indicate obligation. Então, por exemplo, you must wear your uniform. You have to wear your uniform. I don't have to work. Eu não tenho que trabalhar. Então, aqui nesse caso, eu usei o have to na forma negativa para me desobrigar a alguma coisa. Na terceira lacuna, nós temos aí um espaço para completar com o modal verb. Olha só. Use it to give advice and make suggestion. Usado para dar conselhos ou fazer sugestões. Então, aí vocês devem pensar e analisar se vocês deverão marcar com should, must, ought to ou can. E aí, logo na frente, nós temos um similar do should, um verbo bem parecido com should, para ser completado aí, nessa parte aqui da tabelinha, logo na frente. Aí está escrito o seguinte: is also used for recommendation, but it's not used as often. Também é usado para recomendações, mas não é usado tão frequentemente. Então, qual seria esse verbo que é similar ao verbo que a gente usa para aconselhamento? A quarta linha aí dessa tabelinha. Esse verbo aí tem ele no presente e ele no passado é could. Quando eu quero dizer que a pessoa tinha permissão, habilidade ou possibilidade de alguma coisa. Eu posso falar, they could have told the truth. Eles poderiam ter contado a verdade. Era uma possibilidade no passado, mas alguém mentiu e não contou a verdade. Ou eu posso dizer, my father could play soccer very well when he was young. Meu pai ele tinha habilidade de jogar futebol muito bem quando ele era jovem. Ou eu posso dizer, they could leave school earlier in that time. Eles podiam sair da escola, deixar a escola mais cedo naquele tempo. Então, qual seria o modal verb, que é a forma do presente do could e que deve ser usado para encaixar nessa lacuna? Então, vocês deverão pensar e completar com should, must, ought to ou can.
Na penúltima linha aí da nossa tabelinha, nós temos o verbo may. Vamos ver para que ele serve. Indicates that something is likely to happen. Indica que alguma coisa está propensa a acontecer, é possível de acontecer. E depois a gente tem o might. Vamos ver para que serve o verbo might. Indicates that something is possible but not certain. Indica que alguma coisa é possível, mas não é certa. Então, eu acrescentaria uma explicação a mais aqui. O might, ele também é usado quando a gente pensa em probabilidades para o futuro. Então, se eu falo, por exemplo, she is not feeling well, I think she might see the doctor. Ela não está se sentindo muito bem, então eu acho que pode ser que ela vá ver o médico. Então, é uma coisa que vai acontecer no futuro, porque eu tô vendo que agora ela não tá passando muito bem. Se eu falo assim, I might pass over your house later. Pode ser que eu passe na sua casa mais tarde. Não é certeza, é uma possibilidade. E é uma coisa que eu irei fazer no futuro. Então, olha só. Nessa parte da tabela aqui, nós temos esses verbos aí. Can, could, may, might. Todos esses verbos modais, eles são usados de que forma? These modal verbs are very similar when indicating possibility, and not all speakers agree on which one expresses more certainty. Pay close attention to intonation and context to be sure. Can, could, and may are also used to make polite requests. Então, esses verbos modais, eles são muito similares quando eles indicam possibilidade e nem todos os falantes concordam com o fato deles expressarem mais ou menos certeza. Preste muita atenção na entonação e no contexto em que esses verbos modais forem aplicados para se assegurar de usá-los corretamente. E aí tá falando can, could e may são também usados para fazer pedidos mais educados. Então, se eu quero um favor, eu posso usar um desses verbos. O can é o menos formal de todos eles, o may é um pouquinho mais formal e o could é o que tem excelência em formalidade. Então, eu posso dizer a mesma frase de 3 formas diferentes. Então, eu posso falar, por exemplo, can I open this window, please? Eu posso abrir essa janela, por favor? Ou, may I open this window, please? Posso abrir essa janela, por favor? Se eu quiser ser ainda mais educada e estiver falando com uma pessoa, assim, que eu acho que é muito importante, eu poderia perguntar, could I open your window, please? Eu poderia abrir a sua janela, por favor? Ou eu poderia abrir esta janela, por favor? Então, meus queridos, aqui está a correção da nossa primeira atividade. Na primeira lacuna, must é o que vocês deveriam usar para completar aí. Desculpa que não está dando para ver direito. Must, que indica que algo é obrigatório ou muito importante de acordo com o falante. Have to já estava pronto. Aqui nós usaremos should e ought to. Aqui vocês devem completar com o verbo can. Na segunda atividade de vocês, ainda lá na página 24, nós temos o seguinte. Do you remember how to make affirmative, negative and interrogative sentences with can? Você se lembra de como criar frases afirmativas, negativas e interrogativas com can? The same structure is used for all modal verbs. A mesma estrutura é utilizada para todos os verbos modais. Read the following examples and answer the questions. Leia os seguintes exemplos e responda as questões. Então, aqui está perguntando. Who can vote in Brazil? Quem pode votar no Brasil? Who é um pronome interrogativo. Can, verbo modal. Vote é o meu verbo principal no Brasil. In Brazil, only people of 16 and over can vote. People under 16 can't vote. No Brasil, apenas pessoas com 16 anos ou mais podem votar. Pessoas abaixo de 16 anos não podem votar. Então, aí nós temos a pergunta de letra A. Lembrando a vocês, pausem o vídeo sempre que necessário para fazerem a resolução das questões com muita calma, com muita atenção. Pergunta de letra A.
How do we ask questions with modal verbs? Então, como é que a gente faz pergunta com os verbos modais? No caso desta pergunta aqui, nós temos uma pergunta começando com o pronome interrogativo who. Eu tenho uma pergunta informativa, mas eu poderia utilizar algum outro tipo de pergunta sem o pronome interrogativo. Por exemplo, can you lend me your dictionary? Você pode me emprestar o seu dicionário? Can, verbo modal, you, sujeito, lend é o meu verbo principal. Your dictionary, seu dicionário, é o complemento verbal nesta outra frase que eu fiz para vocês, sem um pronome interrogativo, sem que iniciássemos a sentença com um pronome interrogativo. Então, a questão de letra A quer saber a estrutura frasal. Como é que nós fazemos perguntas com verbos modais? A letra B. How do we write negative sentences with modal verbs? Como escrevemos sentenças negativas com verbos modais? Tempo para vocês responderem. Pausem o vídeo, respondam. E a resposta para a nossa segunda atividade, para a letra A, como é que nós fazemos perguntas com os verbos modais? Seria, we place the modal verb before the subject, like an auxiliary verb. Igual eu expliquei anteriormente, nós posicionamos o verbo modal antes do sujeito, como fazemos com o verbo auxiliar, ou como fazemos com o verbo to be, quando nós temos sentenças interrogativas. A letra B estava perguntando como é que nós escrevemos sentenças negativas com o modal verb. A resposta, we add not after the modal verb. Nós acrescentamos not após o verbo modal. E aí, nós temos aqui na sequência essa caixinha explicativa. Vejamos o que ela nos traz. In the negative form, mustn't, shouldn't, and can't indicate prohibition, while don't have to indicates that you can do something if you want to, but it's not obligatory. Lápis em mãos para traduzirem se acharem necessário. Na forma negativa, os verbos modais mustn't, shouldn't e can't, eles são usados para indicar proibição. Enquanto o verbo na negativa, quando nós temos o have to, don't have to, seria o famoso não tenho que, ele não tem que. Indica que você pode fazer alguma coisa se você quiser, mas esta coisa não é obrigatória. Olha os exemplos que nós temos aí. You can't vote if you are under 16. Você não pode votar se você tiver menos de 16 anos de idade. It's forbidden. É proibido. Então, tá usando can't aí para indicar proibição. Segunda sentença. You don't have to vote if you are between 16 and 18. Você não tem que votar se você tem uma idade entre 16 e 18 anos. Ou seja, nesta faixa etária, o voto não é obrigatório. It is possible but not obligatory. É possível, mas não obrigatório. Você faz se você quiser. Se você não quiser, you don't have to. Você não precisa, você não necessita. Ok? Aqui na sequência, nós temos esse quadrinho que também é muito importante para nós. Do you know? Você sabe? When giving suggestions or orders, we can use several different modal verbs. Quando nós estamos dando sugestões, ou fazendo pedidos, ou dando ordens, nós podemos usar vários verbos modais diferentes. To choose the best one for each context, you can use the following scale as a basis. Para escolher cada verbo modal de acordo com o contexto, você pode usar essa seguinte escala como base. Então, olha só, aqui nós temos na escala dos verbos menos possíveis para aqueles que são mais possíveis até se tornarem, via de regra, obrigação. Então, o verbo can significa que it's possible, é possível. Should significa que é o meu conselho, eu acho que você deve, it's my advice. Must, it's very important, é muito importante. É o famoso must have,
Vocês já viram isso no universo das propagandas? Must have é o famoso tem que ter. É muito importante ter tal coisa. Sempre tem alguma figurinha da moda aí trazendo algum must have do momento. E o have to é regra. Tem que ser cumprido. Então aqui a gente tem uma escala dos mais brandos para os verbos modais mais intensos. E na nossa sequência de atividades, na página 25, nós temos algumas atividades da seção Your Turn. Agora é a sua vez. Então, a atividade de número 1 está pedindo o seguinte. Underline the best option to complete each sentence. Grife a melhor opção para completar cada sentença. Então, nós temos aí 2 verbos modais e vocês irão optar pela melhor opção. E, letra A. In Brazil, people vote when they turn 18. No Brasil, as pessoas, pensem no que vocês vão marcar e marquem, votar quando eles fazem 18 anos de idade. B. In my opinion, you, na minha opinião, você, be free to choose to vote or not to vote. Ter a liberdade para escolher se quer ou não votar. Letra C. On election day, people, political campaign. No dia da eleição, as pessoas, campanhas políticas. Elas podem ou elas não podem fazer campanhas políticas. Pense e marque a alternativa correta. Letra D. As our moral duty, verbo para marcar, né? Respect every political opinion. Como nosso dever moral, respeitar cada opinião política. Letra E. In the USA, you, nos Estados Unidos, você, only vote if you are 18 or over. Apenas votar se você tiver 18 anos de idade ou mais. Então, pausem o vídeo se for necessário para a resolução desta atividade. Neste momento, eu vou só explicando e estou contando que vocês irão pausar o vídeo, resolver as atividades com calma e depois deixar o vídeo rolar. Atividade 2, eu também já vou explicar e posteriormente já passo aqui também para vocês a correção. Está pedindo o seguinte. Complete the sentences with a modal verb in the affirmative, positive or negative form. Então, complete as sentenças com o verbo modal usando esses verbos modais na estrutura afirmativa ou na estrutura negativa. Letra A. A political candidate, um candidato político. Então, tem entre parênteses aí o sinal de mais, então quer dizer que você vai ter que usar um verbo modal na forma afirmativa. Respect his or her opponents, respeitar os seus oponentes. B. In the USA, people, pensa no que vocês vão marcar, tem que ser um verbo na forma negativa, porque entre parênteses nós temos um sinal de menos. Vote if they don't want to. Então, nos Estados Unidos, as pessoas votar se elas não quiserem. Letra C. Politicians, políticos, espaço para completar. Turn their backs on their voters, virar as costas para os seus eleitores. Letra D. A voter, espaço para completar com o verbo. Choose whatever candidate he, she agrees with. Escolher qualquer candidato que ele ou ela concorde. Então, é para completar com uma sentença afirmativa. Letra E. In Brazil, presidential candidates be younger than 35. No Brasil, candidatos à presidência serem mais jovens do que 35 anos. Então, entre parênteses tem um sinal de menos, vocês deverão empregar um modal verb na forma negativa. Letra F. Brazilian voters vote abroad if they register beforehand. Eleitores brasileiros votar no exterior se eles tiverem feito um registro com antecedência. E nós temos finalmente na letra G o seguinte. When you are called to work in the elections, quando você é convidado para as eleições, é chamado para trabalhar nas eleições, you, espacinho para vocês completarem, do it. Então, para completar com uma sentença afirmativa, seria no sentido de você tem que fazer, você tem que ir. Quando você é convocado para trabalhar nas eleições. Então, agora, let's check our answers. E nós estamos aqui com as nossas respostas.
A primeira atividade, que era para grifar a melhor opção para completar cada uma das sentenças. In Brazil, people have to vote when they turn 18. No Brasil, as pessoas têm que votar quando eles completam 18 anos. B. In my opinion, you should be free to choose to vote or not to vote. Na minha opinião, você deveria ser livre para escolher votar ou não votar. Então, é uma opinião, é um aconselhamento, usei should. Letra C. On election day, people mustn't do political campaign. Fazer campanha política no dia da eleição é crime. Então, a gente deve usar um verbo modal que indique proibição. No dia de eleição, as pessoas não podem fazer campanha política. Letra D. As our moral duty, we ought to respect every political opinion. Então, como nosso dever moral, nós devemos respeitar todas as opiniões políticas. Vocês se lembram que o ought to tem um significado similar do should? Ele é usado para aconselhamento, dar uma opinião, coisas que eu penso que devem ser desta forma. Letra E. In the USA, you can only vote if you are 18 and over. Nos Estados Unidos, você pode votar apenas se você tiver 18 anos de idade ou mais. Na sequência, aqui nós temos a nossa segunda atividade com os verbos, que era para completar com os verbos modais na forma afirmativa ou negativa. Então, ficou da seguinte forma. Em algumas sentenças, 2 verbos modais eram permitidos. Então, o livro traz para vocês as duas opções. Letra A. A political candidate ought to respect his or her opponents. Ou, a political candidate should respect his or her opponents. Um candidato político deve respeitar os seus oponentes. Letra B. In the USA, people don't have to vote if they don't want to. Nos Estados Unidos, as pessoas não têm que votar se elas não quiserem. Então, aqui eu usei a forma negativa, don't have to, para desobrigar, para retirar uma obrigação, para dizer que é opcional. A pessoa vota se quiser, se não quiser, não tem problema. Letra C. Politicians shouldn't turn their backs to their voters. Ou, politicians mustn't turn their backs to their voters. Então, aí vai depender do contexto que você quer atribuir à sua frase. Os políticos não devem virar as costas para os seus eleitores. Agora, se você quiser ser mais enfático e falar, assim, com mais ênfase, você usa o mustn't. Os políticos não podem virar as costas para os seus eleitores. They mustn't turn their backs to their voters. Letra D. A voter can choose whatever candidate he or she agrees with. Um eleitor pode escolher qualquer candidato no qual ele ou ela concorde. Se eu quiser ser um pouquinho mais polido, um pouquinho mais educado, eu escrevo a mesma frase, só que substituo o can pelo may. O may ele é um pouco mais polido do que o can. Letra E. In Brazil, presidential candidates can't be younger than 35. No Brasil, os candidatos à presidência não podem ser mais jovens do que 35 anos. F. Brazilian voters can vote abroad if they register beforehand. Os eleitores brasileiros podem votar no exterior se eles se registrarem de antemão, com antecedência. E, finalmente, letra G. When you are called to work in the elections, you have to do it. Quando você é chamado, é convocado para trabalhar nas eleições, você tem que ir. Então, aqui usou o have to na forma afirmativa, expressando uma obrigação. Quando usamos o have to na forma negativa, nós expressamos um liberamento, ou seja, alguém foi liberado desta obrigação, não é obrigatório, ok? Essa terceira atividade aqui, olha, ela é uma atividade discursiva. Eu vou só explicar para vocês do que se trata, mas não tem necessidade de fazê-la. Choose an English-speaking country and research its election system. Então, é uma atividade que vocês devem fazer como pesquisa. Escolha um país falante de língua inglesa e pesquise sobre o seu sistema eleitoral. Who chooses the head of government? Quem escolhe o chefe do governo? How does voting work? Como funciona a eleição? What rules have to be followed? Que regras devem ser seguidas? Then,
Write sentences about the rules you found using modal verbs. Em seguida, escreva sentenças sobre as regras que você encontrou usando os verbos modais. Então, eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Aqueles alunos que fizerem essa atividade e quiserem que eu dê uma olhadinha para corrigir as frases, estou totalmente à disposição de vocês, meus queridos. So, my sweethearts, our duties for today is over. It's everything done. Então, meus queridos, os nossos deveres por hoje foram cumpridos, foram executados. Um forte abraço a todos vocês. Aguardo vocês no nosso próximo encontro virtual, ao vivo ou gravado. Kisses, hugs, see you. Bye bye.